O nosso bate-papo de agora com o Dr. Marcelo, aqui do Laboratório Fleming, será sobre diabetes. Dr. Marcelo, o grande perigo do diabetes é quando a pessoa tem e não sabe que tem. É isso mesmo? É isso mesmo. O que acontece? Muitas vezes a glicose, em jejum, dá normal. Mas quando o paciente ingere alimentos, carboidratos ou açúcares, pode estar tendo picos de glicose acima do normal. E um excelente exame para investigar isso é a curva glicêmica e curva insulínica. Dr. Marcelo, então explica um pouquinho mais para a gente sobre esse exame. Vou dar exemplo do meu caso. Eu sou um paciente que em jejum fazia a minha glicose e dava em torno de 96. O normal é até 99. Eu visito médicos e, visitando um médico, amigo meu, ele virou para mim e falou assim: você já dosou sua glicose? Eu acho que você está diabético. E eu estava com esse peso aqui, né, fora do peso, não estava bem de saúde, e aí vocês podem ver até na imagem. E ele pediu para mim curva glicêmica e curva insulínica. Quando eu fiz esse exame, e olha que eu sou o dono do laboratório junto com meu pai, minha mãe e meu irmão, nós trabalhamos em família, eu assustei porque ele tem um pico acima do normal, ou seja, eu sou um paciente diabético. Todas as vezes que eu vou ingerir carboidratos ou açúcar, eu tenho esse pico. Então, no meu caso, foi identificado uma diabetes quando eu fiz esse exame de curva glicêmica e insulínica. Então, note a importância do médico e de um bom acompanhamento que vá e analise você a fundo. Dr. Marcelo, e você? Uma pergunta pessoal agora. Você não ficou chateado ao descobrir que você tinha diabetes? Logicamente que a hora que eu recebi essa notícia, isso mexe com a gente em sentido emocional. Mas mais do que mexer comigo em sentido emocional, é eu cuidar da minha saúde e saber que isso estava atrapalhando eu eliminar meu peso e controlar meu peso. Uma das coisas mais importantes que nós temos é diferenciar cautela de medo. Tá? O neuroreceptor da cautela e medo é o mesmo. Só que o que muda é a atitude que eu tenho em cima disso. Então, por exemplo, tem pessoas que falam assim: eu não vou fazer esse exame não, porque eu vou descobrir que eu tenho diabetes, meu pai morreu disso, meu avô morreu disso. Então, se a pessoa que pensa assim, ela está tendo medo, ela está se aprisionando e abreviando sua vida. Agora, a cautela é aquela que eu pego o medo e transformo ela numa atitude. Então, o que eu vou fazer com essa notícia que sou paciente diabético? Eu vou me tratar. Eu vou ser assíduo ao tratamento médico. E, em cima disso, eu enfrentarei essa dificuldade chamada medo, mas transformarei em cautela. Ou seja, eu não vou abreviar a minha vida, mesmo porque eu tenho um filho de 1 ano e 1 mês, que é a minha inspiração de cuidar da minha saúde, né? A primeira inspiração deveria ser por mim, mas meu filho também é um excelente motivador. E isso me ajuda a ser cauteloso. Porque eu sei que a minha saúde não é minha, mas é da minha família. Então eu procuro tratamento, enfrento as dificuldades. E isso é o mais importante. O importante é a gente vencer as dificuldades e transformar as preocupações e problemas em cautela. Entendeu? E vencer o medo. Então esse que eu acho que é o ponto vital. Então, se vai ter diabetes ou não, ela estaria lá já. O segredo é eu enfrentar. Era exatamente isso que eu ia comentar, porque o fato da pessoa ter medo não vai mudar o diagnóstico, não é? Não vai mudar o que a pessoa já tem, mas o fato dela ter a cautela, como você muito bem explicou, vai fazer com que ela fique sabendo e ela tenha a oportunidade de tomar atitudes para o seu próprio benefício, não é isso mesmo? É isso mesmo. O que é um check-up? O check-up é uma preocupação que talvez você tenha, mas que você transforma em uma atitude. Então, vou ser cauteloso com a minha saúde. Você, né, virou agora 2018 para 2019, né? Aí eu prometi talvez cuidar da minha saúde, cuidar dos meus exames. Você cuidou dos seus exames? Cuidou da sua saúde? Então, se você deixou para lá, talvez o medo está te inibindo de uma atitude positiva, uma atitude proativa. Agora, a cautela, vou ser cauteloso. Essa saúde minha, dependo, né? Ela tem que ser cuidada. Eu tenho família, eu tenho talvez pessoas que dependam disso. Eu vou ser cauteloso e procurarei fazer os meus exames, procurarei fazer meu tratamento médico. Então, esse é o ponto, né? A gente procurar saber, procurar fazer. Porque do que eu era, né? E do que eu sou, a minha qualidade de vida não tem preço, não tem tamanho, a diferença disso. E, aliás, só para exemplificar, vários casos acontecem, mas eu tenho uma amiga que semana passada, exatamente
semana passada, antes dessa gravação. Eu falei para ela a mesma coisa. A glicose dela dá em torno de 85 em jejum. Quando ela fez a curva glicêmica, a glicose dela passou dos 200 pontos e terminou em 171. Ou seja, ela teria que estar muito mais abaixo. Ela terminou essa curva glicêmica em 171, ou seja, ela só é normal, né, uma paciente que não tem diabetes, em jejum, de 8 horas. Quando ela come, ela tem picos, então ela é um paciente diabético. Então, só quando ela fica 8 horas sem comer, nas últimas horas ela volta à normalidade. Então, todo outro período, ela está diabética, então precisa tratar. Então, veja a importância de tratar e poder cuidar da saúde, cuidar do bem-estar da gente. E não é uma doença ou outra que vai dar problema para a gente, porque tem tratamento. Hoje, os meus exames, se eu não falar para o paciente que eu sou diabético, ele vai falar, você está perfeitamente normal. Mas eu uso, por isso que ele fala, que medicamento você usa? Ah, eu uso isso, isso, isso. Então ele vai entender que os meus exames estão normal por causa do uso do medicamento. Mas se eu não falar o medicamento, ele vai pegar meus exames e vai achar que eu sou normal. Talvez até mais do que uma pessoa que talvez não se cuide. Então meus remédios me equilibram perfeitamente. Então não há problema de enfrentar um diabetes. O problema é deixar o diabetes tomar conta. Aí você equilibra essa briga e fica tudo bem. Dr. Marcelo, então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por essas dicas preciosas, como sempre. Muito obrigada. Eu que agradeço e pode contar com a gente. Laboratório Fleming. Traduzindo a vida.